Querido leitor, no dia 25 de outubro de 2019 foi lançada a revista Esmeril. Naquela edição de lançamento, o tema foi justamente a geringonça que nos amarra. Essa Constituição, ela reflete um problema que é presente na história brasileira desde o final do século XIX, que é a instabilidade constitucional. A gente tem uma Constituição depois da outra, e nenhuma delas é suficientemente estável, como foi a primeira, fixada em 1824. O nosso problema de instabilidade política e de insatisfação com as sucessivas constituições que se elaboram em nosso nome é tão grande que em 1932 ela culminou numa guerra civil, uma das guerras civis mais violentas da história das sedições brasileiras. Guerra esta que aconteceu em São Paulo após 2 anos de reivindicações dos paulistas para que o Getúlio Vargas, que havia tomado poder em 1930, apresentasse finalmente uma Constituição adequada aos anseios populares. Getúlio Vargas não correspondeu. Em 1932, a paciência acabou e no dia 9 de julho tem início a Guerra Civil, ou Revolução Constitucionalista de 1932. Porque nós estamos em julho, portanto, a gente não poderia deixar de abordar esse tema. E para que vocês tenham uma ideia bem geral de tudo o que significou a Revolução de 1932, onde as piores batalhas foram travadas, quais foram as piores derrotas de São Paulo e qual finalmente foi o legado deste movimento político de amplo apoio popular, com exércitos de voluntários que nunca haviam pegado numa arma e de repente se viram ali numa trincheira, eu fui entrevistar o Eric Apolinário, um jovem historiador de Itapira, região que sediou os piores combates. Historiador este que, movido por uma curiosidade que o acompanha desde a infância, após 8 longos anos de pesquisa, publica a obra Inverno Escarlate. Nessa obra, vocês têm relatos muito detalhados sobre as movimentações de todos os batalhões, sobre as atitudes do Getúlio Vargas, sobre as suspeitas de traições entre as tropas paulistas, sobre os lugares exatos da batalha, sobre todo o espólio que foi feito pelo exército dos federais após o final da guerra, entre outras coisas. Essa obra traz também uma bibliografia e ela é retrato da profunda curiosidade que continua movendo os historiadores quanto a esse, que é um dos eventos mais importantes da nossa história política. Então, espero que vocês gostem da entrevista com o Eric Apolinário e deixo vocês agora com ele para que vocês ou rememorem tudo que vocês recordam da Revolução de 32 ou relembrem qual foi o papel dos intelectuais que estiveram presentes na batalha, como Menotti Delpicchia e Guilherme de Almeida, ou ainda se deixem levar por esse incrível relato que o Eric traz para nós nessa entrevista. Eric, a primeira coisa que eu queria saber de você, qual é a sua formação? Você é historiador? Você é museólogo? Qual é a sua formação e com que você trabalha hoje? Sou historiador, trabalho há 8 anos no Museu Histórico de Itapira e a minha linha sempre foi a pesquisa. Tanto que o Inverno Escarlate é o resultado, né, o primeiro resultado dessas pesquisas. Atualmente estou trabalhando em 2 novos projetos, um envolvendo 32 também, que é sobre o Correio Militar, uma pesquisa junto com um filateísta chamado Reinaldo, o cara assim, é crânio, entende tudo de correios e selos e tal, e eu estou entrando com essa pesquisa histórica. E o próximo projeto também é sobre o século XIX, sobre um crime acontecido em 1888, envolvendo um delegado abolicionista, enfim. Então eu amo a pesquisa. Mas no museu eu trabalho muito com a didática, né? Então atendendo escolas, atendendo pesquisa também. Então, eu nunca fui da sala de aula, apesar de que eu sempre faço apresentações em escolas e dou aulas e palestras para a criançada, para a molecada. E você considera tanto Inverno Escarlate, que é a obra que será o objeto maior dessa entrevista de hoje, quanto essas demais obras nas quais você tem trabalhado, como difusão de conhecimento
ou como colaboração para pesquisa, ou as duas coisas? Qual é o estatuto no qual você enquadraria suas obras? Porque o que eu achei impressionante deste seu livro, um dos aspectos impressionantes é a precisão com que você descreve as, a marcha do combate, né? Então, realmente é uma obra descritiva, é uma obra que não se preocupa em ficar elucubrando e fazendo reflexões, mas é uma obra que dá todos os dados para que historiadores das ideias, por exemplo, consigam extrair reflexões. A impressão que eu tive, né? Mas como você mesmo descreveria o tipo de obra que você tem produzido? Olha, com Inverno Escarlate, eu sempre quis sanar muitas curiosidades que eu tinha em relação a esse conflito, né? E eu, como eu sempre disse em todas as entrevistas anteriores até o lançamento do livro, essa pesquisa, ela foge completamente de todas as discussões ideológicas, enfim, né, sobre 32, porque eu acho que a nossa bibliografia sobre esse tema, ela está extremamente repleta, saturada de livros nessa linha, né? E aí eu sempre me perguntei, o que aconteceu com esses caras, né? O que levou esses caras a irem combater, né? A lutar por essa causa paulista, todo esse movimento que aconteceu em 32. E aí eu quis me aprofundar exatamente na trincheira, né? Através de dezenas de relatos, de depoimentos, de entrevistas. Também pesquisei jornais, em vários arquivos. E aí eu quis trazer esse lado um pouco mais humano para essa pesquisa. E eu acredito que eu fui bem sucedido nisso, né? Porque a ideia é justamente deixar essa curiosidade no ar, né? E fazer com que o leitor, tanto que no começo do livro eu já digo, falo, ó, não acredita em nada que eu estou dizendo aqui, tá? Vai pesquisar, procure as fontes, porque é um assunto fascinante, apesar de ser guerra, de ser uma coisa terrível, né? É muito interessante porque isso aconteceu no quintal da nossa casa. Eu falo aqui de Itapira, interior de São Paulo. A grande maioria das cidades nas divisas do estado passaram por isso, né? E nós temos ainda hoje, 2020, algumas testemunhas desse acontecimento. E eu acredito que veteranos, né, ex-combatentes, se a gente tiver meia dúzia ainda vivos, né? Mas pessoas que moravam nessas regiões, que presenciaram e que ainda podem relatar esses acontecimentos. Então, o Inverno Escarlate é uma junção de tudo isso. É uma fonte de pesquisa para os futuros pesquisadores, mas também é um livro que foge um pouco da linguagem acadêmica da coisa. Eu coloco várias citações, né? A bibliografia é até um pouco grande, assim, mas eu tento ser claro e objetivo em tudo que eu relato nesse livro, em todos os capítulos. Uhum. E os demais, eles seguem nessa mesma linha, esses em que você tem trabalhado, ou você está se aventurando em novos formatos? O Correio Militar é um assunto bem específico, mas que também gera muita curiosidade, né? Tem muita gente aí que coleciona na área de numismática ou na própria coleção de selos e cartas, né? Há uma pesquisa mais focada na parte histórica, porque o Reinaldo é o crânio, assim, de tudo envolvendo selos e carimbos de coisas que eu nem conhecia, mas nesse livro sobre o Correio Militar eu me adentro, então, na questão histórica de como o Exército Paulista, o Exército Constitucionalista, né, se mobilizou para criar um correio paralelo dentro do estado de São Paulo, para poder fazer com que todas as correspondências dos soldados para suas famílias conseguissem transitar em todas as diversas frentes de batalha. Já o livro sobre o Joaquim Firmino, sobre o crime da Penha, né, um caso que ficou muito famoso em todo o Brasil, naquele período, e que ainda hoje gera muita curiosidade em diversas áreas, assim, o pessoal do direito, né, delegados, advogados, juízes, enfim. Porque o Joaquim Firmino era um delegado que basicamente se recusava a capturar os escravos fugidos, né? Participava de um clube abolicionista na cidade de Mojimirim e tal. E esse cara foi brutalmente assassinado na madrugada do dia 11 de fevereiro de 1888, 3 meses antes da abolição, né, da assinatura da Lei Áurea. E tinham vários envolvidos ali, então eu estudo essa relação social e política da cidade da Penha do Rio do Peixe, atual Itapira,
cujo nome foi mudado devido a esse crime. E assim, essa história, ela também é uma tragédia, né? Uma tragédia terrível, mas é uma história extremamente deliciosa de se pesquisar e curiosa, porque os caras que estavam envolvidos lá eram todos os poderosos assim, da cidade. E aí você tem um americano e um inglês, dois ex-combatentes da Guerra Civil Americana, que vieram para o Brasil naquele processo, né, pós-guerra, e acabaram se estabelecendo na cidade. Eram muito poderosos, assim, proprietários de fazendas, eram escravagistas, e um deles, inclusive, teve o cargo de intendente municipal, né, que ele era presidente da Câmara, um cargo equivalente ao de prefeito. Então, assim, é uma aventura, né, terrível, sim, mas extremamente curiosa. E no Crime da Penha, eu foco exatamente esse contexto. O crime é o meu objeto principal de pesquisa, né? Mas o contexto na cidade, né, e toda a repercussão que esse crime teve no Brasil todo também é trabalhado. Claro, nessa mesma linha de uma leitura fácil, agradável e curiosa, né? Porque aí a gente repensa um pouco também sobre o cotidiano do século XIX, Exato. que historicamente foi ontem, mas que já aconteceu há 130 anos e muita coisa de lá ainda está presente hoje. Então, enfim, é por essa linha mais ou menos que eu estou seguindo, tá? Certo. Mas voltando a falar de 32, queria que você falasse de maneira muito resumida para as pessoas que não têm a menor ideia de qual foi a importância da Revolução Constitucionalista de 32. Falasse de maneira muito resumida por que ela é tão importante para você, e eu queria que você explicasse por que você fez esse recorte, né? Você, na verdade, analisa as movimentações do Front Leste. E eu queria saber o que justifica esse recorte, ou se simplesmente foi algo que você escolheu porque tem a ver com você ser um cara nascido em Itapira e realmente ter olhado para o quintal da sua casa e ter falado, nossa, eu quero descobrir o que aconteceu aqui. Pois é, o historiador sempre pesquisa aquilo que o incomoda, né? Uhum. E esse fato de 32 sempre me incomodou desde pequeno, porque eu cresci ainda nos anos 90 convivendo com pessoas que presenciaram a guerra, né? Que participaram direto ou indiretamente disso tudo. E voltando, né? Eu sempre fui curioso para saber o que aconteceu, porque a gente via que acontecia lá no 9 de julho, sempre tinha uma homenagem e tal, mas era muito além disso. Então, eu acho que essa importância para mim foi isso, de tentar explicar aqui, inicialmente em Itapira, como foi esse movimento, porque essas novas gerações, inclusive a minha, estou com 30 anos de idade, não tinham a menor noção do que foi 32. E aí eu fujo da questão romântica da coisa e parto para a prática, né? Falo sobre as mortes, falo sobre as movimentações de tropas. A gente ainda tem essa ideia, em alguns lugares aqui da região, de que São Paulo entrou em guerra contra Minas Gerais. Então, São Paulo contra Minas. E aí você tem aquela história de que São Paulo queria se separar do Brasil e tudo mais. E a coisa é muito mais além do que isso, muito mais profunda, né? Então, eu acho que o que chamou a minha atenção foi isso. Foram essas memórias da infância, de ouvir os meus avós contarem que tiveram que fugir do sítio, porque a coisa estava pegando fogo, né? A guerra estava acontecendo. E toda essa população da cidade, principalmente a população rural, que teve que fazer esse êxodo aí e fugir dessa coisa terrível da guerra. Depois do lançamento do livro, eu vejo que muitas pessoas se interessam por esse assunto, né? E acabou abrangendo uma questão muito maior, né? Estadual e até nacional mesmo, né? E por que 1932 é um marco na historiografia brasileira? Olha, é complicado falar sobre 32, porque nós sabemos que existe uma divisão aí, muitos dizem que causada até pelo próprio Vargas, né? Porque São Paulo se viu sozinho na guerra. E nós, além da guerra propriamente dita, né, com fuzil e com granadas, nós temos a guerra publicitária que aconteceu durante todo o conflito. Então você tem a imprensa paulista trabalhando, inclusive com fake news, assim, dizendo, lá em final de agosto, setembro, dizendo que as tropas paulistas estavam avançando e que estavam chegando perto do Rio, quando na verdade não, né? Os paulistas estavam sendo assassinados, assim, foi uma coisa terrível. E aí você tem o Getúlio Vargas, com toda a imprensa nacional, dizendo que
os paulistas eram comunistas, que os italianos queriam tomar conta de tudo, que São Paulo queria se separar do Brasil. E aí hoje, 80 anos depois, mais de 80 anos depois, nós temos essa ideia fora de São Paulo, de que foi uma revolta, que São Paulo queria se separar, tanto que o título, né, Revolução Constitucionalista, só é falado aqui em São Paulo. Lá fora é Guerra Paulista, Guerra Civil Brasileira, enfim, vários termos, né? Então ainda hoje a gente tem essa dificuldade até de nomenclatura, né? E dentro de São Paulo a gente tem também uma dificuldade de falar sobre isso, porque nós sabemos que nos livros didáticos, né, principalmente de história, a informação sempre é muito pequena, né? Não dá para você se aprofundar. Essas nomenclaturas são até complicadas. E aí você tem esse problema dentro do próprio estado de São Paulo, que não é trabalhado isso nas escolas, e aí fica tudo confuso, né? Certo. Inclusive, eu achei legal você ter falado sobre essa guerra de propaganda, porque na página 62, lá no capítulo 5, você afirma ser quase impossível levar quaisquer fontes jornalísticas do período 100% a sério, tanto do lado paulista quanto do lado federal. E aí eu queria saber, já que é tão difícil levar 100% a sério as fontes jornalísticas, e você é um historiador que procurou reconstituir fatos, como é que isso impactou a metodologia de pesquisa que você aplicou neste trabalho? Impactou completamente, porque eu demorei aí quase 8 anos para concluir essa pesquisa. Quando eu me deparei com os jornais, né, e aí eu comecei a pesquisar nos jornais, e depois eu comecei a ver documentos, enfim, em arquivos, em museus e tal, eu falava, alguma coisa está errada, porque esse telegrama está dizendo que os paulistas estão se ferrando lá no Morro do Gravi, que está terrível, mas o jornal está dizendo que está lindo, que está uma maravilha e tal. E eu falei, não, alguma coisa está errada, né? E é claro que está errado, porque os jornais são tendenciosos, sim, claro, até hoje, né? A gente vê essa bipolarização total aí, e o dono do jornal também tem seus interesses, né? Claro. Tem suas publicidades, suas, enfim, propagandas e tal, enfim. Então, é muito difícil você analisar 32 através dos jornais. Mas quando a gente tenta reconstituir o mais próximo possível os acontecimentos, os jornais te dão informações, mas você tem sempre que questionar essas informações. Não me lembro em qual capítulo, tá? Mas eu me lembro que quando o Menotti Del Picchia, junto com vários outros jornalistas, vai até a região, né, de Eleutério, e ele, a nota que ele escreve para o jornal onde ele trabalhava é de que os paulistas estavam em triunfo e que venceriam a guerra e tal. E sendo que era um momento que eles estavam começando a ser cercados e ferrados de todos os lados. Então, assim, como que você avalia? O Menotti Del Picchia era alguém vinculado aos constitucionalistas, ele fez parte do movimento, ele pode ser considerado como um propagandista. Eu queria que, além do Menotti Del Picchia, que foi um importante escritor, né, da literatura, você falasse também do papel do Guilherme de Almeida. Como que você vê, assim, eles agiram como propagandistas, como apoiadores? Qual foi o papel deles? Olha, o Menotti Del Picchia tem uma relação profunda com Itapira, porque ele não nasceu aqui, mas ele passa toda a infância em Itapira, enfim, estuda aqui, e em 32, tinha muitas relações aqui, com várias famílias e tal. E o Menotti trabalhava como secretário no gabinete do nosso Pedro de Toledo, né, que era o governador de São Paulo durante a guerra. Então o Menotti sai também nessa caravana, então, como propagandista, né? Durante a guerra nós temos essas várias caravanas cívicas que vão para as cidades, fazendo comícios e tal, tentando animar assim, as pessoas para se voluntariarem, para participarem da guerra. Então o Menotti visita, inclusive, alguns amigos dele aqui em Itapira, mas ele chegou quando o negócio estava feio, assim, tá? O bicho estava pegando. E é claro que ele não poderia escrever isso no jornal. Mas diferente dele, uma pessoa que também faz parte toda semana, todos esses intelectuais paulistas, que é o Guilherme de Almeida, o Guilherme já vai para frente de batalha e combate, se eu não me engano, na região de Cunha. E aí são duas visões totalmente diferentes, né? O Menotti estava enquanto secretário de gabinete do Pedro de Toledo, né? E o Guilherme de Almeida
também outro gênio, né, maravilhoso, poeta paulista, estava na frente de batalha. E aí a gente tem o Aureliano Leite, por exemplo, também um intelectual paulista maravilhoso, esteve em Itapira, em Eleutério. O cara esteve aqui quando a cidade estava sendo tomada, e assim, ele escreveu no livro de memórias dele fatos assim terríveis, de ver soldados bêbados na estação de trem, soldados paulistas, desesperados, sem munição, soldados pirando, né, abandonando o seu posto. Então a gente percebe que, mesmo nessa microhistória, né, que é a região da Frente Leste, quando a gente analisa essas memórias, a gente vê que não foi fácil para eles, porque a maioria dos voluntários paulistas era voluntário, nunca teve nenhum tipo de experiência militar, não sabia manejar um fuzil. E quando se vê totalmente cercada por um exército federal, que inclusive era comandado pelo Dutra, totalmente armado, com canhões, com artilharia pesada, você ia fazer o quê? Você ia tentar lutar sim, mas muitos deles fugiram e ficaram... E aí Aureliano Leite relata, então, esse desespero, né, das tropas paulistas, coisa que o Menotti não faz. Como que você descreveria o que aconteceu em Eleutério e por que foi um momento tão importante da Guerra Civil de 32? Estamos gravando esse vídeo hoje, no dia 21 de julho. Nos dias 20 e 21 de julho, aconteceu o primeiro combate na Frente Leste, na cidade mineira de Pouso Alegre. Então veja, nós temos os primeiros batalhões de voluntários paulistas chegando até a cidade de Itapira, até a estação de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério, que é uma vilazinha, até hoje é um bairro rural da cidade, né, distante, mas que faz divisa com Minas Gerais. Esses batalhões se reúnem ali em Eleutério, e ainda você tinha toda uma questão de um tratado entre Minas e São Paulo, de não agressão e tal. E a gente tem um desses batalhões, comandado pelo Pitcher, o batalhão Paes Leme, que o Pitcher decide seguir sentido a Pouso Alegre. Ele tinha uns contatos lá com o bispo de Pouso Alegre, tá? E aí o Pitcher acaba mandando um WhatsApp pro bispo e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tô indo com o meu batalhão, tá? E fala para o pessoal da cidade se preparar, porque eu vou invadir Pouso Alegre. E vai. Eles vão com um batalhão sozinho de voluntários, de Campinas. Você sabe então, quantas pessoas integravam esse batalhão? A gente tem registro? Eu acredito que um batalhão como esse de voluntários não devia ter 200 pessoas, tá? Caramba. Você tinha ali os oficiais e tal, que eram militares ou ligados à polícia, e você tinha um grupo de voluntários. Nós temos algumas fotos do batalhão Paes Leme, em frente à estação de Barão Ataliba Nogueira, em frente ao grupo escolar Júlio Mesquita, aqui em Itapira, que foi usado como acampamento das tropas, enfim. E você percebe através dessas imagens que o grupo era pequeno. E aí o Pitcher segue de trem com esse batalhão rumo às Minas Gerais. Passa por Jacutinga, Ouro Fino, uma região muito conhecida aqui, o Circuito das Malhas e tal, Borda da Mata, e eles são muito bem recebidos pela população mineira, que talvez não entendesse muito o que estava acontecendo, mas seguiram. Quando eles chegam em Pouso Alegre, tinha 3, 4 batalhões do exército esperando esses caras, no alto do Morro da Vendinha, totalmente preparados e armados com canhões. Então, a gente tem a linha do trem que passava perto desse morro da Vendinha, e lá de cima os caras metralharam o batalhão Paes Leme. Muitas pessoas morreram lá. Os documentos dizem que 11 ou 12 pessoas morreram, né? Mas a gente sabe que isso pode ser o dobro ou o triplo, porque muitos ficaram feridos, foram enviados para hospitais em Pouso Alegre, em outras cidades de Minas e também aqui de São Paulo. Então, você percebe que essa primeira tentativa de avanço paulista aqui na Frente Leste já foi uma tragédia terrível. Esses caras recuam até Eleutério, voltam, então, pela linha do trem, conseguem aí o apoio de alguns outros batalhões paulistas, como o Batalhão 23 de Maio, também feito, composto por voluntários. Em Eleutério, eles decidem cavar as trincheiras, tá? Eleutério é uma região montanhosa, já aos pés da Serra da Mantiqueira, na divisa com Minas.
A gente tem uma divisa natural lá, que é o Rio Eleutério. De um lado, São Paulo, o bairro de Eleutério, do outro, Minas Gerais, né, a cidade de Jacutinga e o bairro de Sapucaí. Ali o bicho pegou. Então, desse desastre do dia 20 e 21 de julho, até o final de agosto, foi ali, naquele espaço, que os grandes combates, né, que o grande combate na Frente Leste aconteceu. Aí a gente tem, durante um mês, pouquinho, a chegada de dezenas de batalhões de voluntários paulistas, batalhões também do Exército, da Polícia, até Eleutério. E também a chegada de dezenas de batalhões federais. Então a gente tem os batalhões de Minas Gerais, batalhão de São João del Rei, batalhões de Pouso Alegre, Itajubá, e a gente tem batalhões como o 14º Batalhão, chamado 14 Pé no Chão, um batalhão de militares gaúchos, comandados por Benjamin Vargas, que era irmão do Getúlio Vargas. Nós temos batalhões de Belém do Pará, de Fortaleza, do Ceará, né? Nós temos o batalhão da Bahia, batalhão do Rio Grande do Norte, de Sergipe, todos esses batalhões muito bem armados e preparados para enfrentar essa moçada paulista. E aí a gente vê, por exemplo, que essa ideia de voluntariado, né, que ocorre aí por São Paulo, começa também a desmoronar, né? Porque o Exército Federal estava muito bem preparado. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o Exército Paulista tinha a aviação a seu favor, né? É isso que eu ia falar. É o recurso que eles tinham, né? Porque há descrições de que eles estão totalmente cercados, né, por terra, eles estão ali perdidos, e o pouco que salva é a aviação que, de repente, surge. Como é que eles tiveram acesso à munição? Se isso se deveu a uma aliança com forças militares de São Paulo, ou se isso se deveu à legislação da época, que não disputava tanto porte de arma, de onde vinha a munição e o arsenal do exército dos constitucionalistas, assim, dos voluntários? A história sempre é transição, né? Em 1924, nós tivemos aí a Revolução de 24, São Paulo, né? Em 1930, a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas toma o poder. Isso. Nesse período, a partir de 1930, São Paulo, né, já era um estado que dava trabalho para o governo federal, nesse sentido, né? São Paulo já tinha se revoltado e tal. E aí o Getúlio começa a tomar algumas providências e retira dos batalhões de exército no estado de São Paulo, retira munição, retira armamento. Os batalhões de polícia, eles têm uma redução nesse número de homens que compõem esses batalhões. Ou seja, Getúlio Vargas já esperava que alguma coisa viria de São Paulo. E de 1930 a 32, nós temos várias manifestações, enfim. Tem a manifestação de 23 de maio, onde nós temos a morte desses 5 jovens, né, os 4 que morreram de imediato, e depois o Alvarenga, que aliás não eram todos jovens, tá, e nem todos estudantes. Mas aí você tem São Paulo, com pouca munição, pouco armamento, pouco exército. É aí que essa campanha de voluntariado cresce e ajuda com que o exército constitucionalista também cresça. E aí São Paulo, a partir do 9 de julho, durante o conflito, começa a ter que trabalhar com a criatividade. Pega lá os estudantes de engenharia, pega o pessoal da Politécnica e fala, precisamos construir bala, precisamos construir bombas. E aí eles criam granadas, criam umas bombas diferentonas lá, criam munição. Os fuzis que foram usados em 32, por ambos os exércitos, né? A maioria dos fuzis eram os Mauser, alemães. Fuzis que foram usados na Primeira Guerra Mundial e que depois foram vendidos para alguns países. O Brasil compra esses fuzis. E esses fuzis foram utilizados até pouco tempo atrás. Eu tenho certeza que algum leitor deve estar assistindo aí, que deve ter servido à polícia ou ao exército, deve ter atirado com um fuzil desse. Modelo 1908, né, ou um modelo mais antigo. Então, assim, era muito difícil, né? E aí a aviação, por exemplo, nós não tínhamos uma força aérea, que só vai ser criada na Segunda Guerra Mundial. Mas nós tínhamos militares que tinham seus aviões, e civis também, né? E tudo improvisado. O cara subia no avião, um monte de bomba e jogava. E aí a gente tem basicamente isso, né?
Você não tinha um avião lá que você apertava um botão e caíam as bombas e tal. Esquece. Você não tinha uma metralhadora no avião. E aí a gente tem, por exemplo, o trem blindado. O trem blindado, que foi uma arma de guerra poderosa para São Paulo, mas poderosa no sentido propagandístico da coisa, né? O trem blindado, ele era vendido aí na imprensa como uma grande máquina de guerra, tal. Era um trem, né, uma composição aí, uma máquina toda embrulhada com chapa de ferro, com canhão na ponta, com várias armas e tal, e, os caras entraram, inclusive eu faço alguns relatos sobre a atuação do trem blindado na frente leste. Foram alguns trens blindados foram feitos, foram distribuídos nas regiões. Você tinha que ser bem maluco, assim, e bem corajoso para entrar num trem desse. E os caras seguiam pela divisa e entravam nas trincheiras inimigo, metralhando e atirando em todo mundo. E os relatos desses caras que combateram no trem blindado dizem que o trem era muito quente, muito escuro, você não conseguia respirar direito lá, e ele não era 100% blindado. E havia mortes, né? Quando eu não me lembro em qual capítulo, se no capítulo 4 ou no 5, que você descreve que eles fizeram uma investida no trem e mesmo assim foram vários feridos dentro do trem. Imagina, o negócio era escuro, você não respirava direito e você tomava tiro lá dentro, caramba! Exatamente. As bombas explodiam, tal, as balas, e aí você tem pedaço de metal do próprio trem que machucava as pessoas, né? Então, assim, 32 também é curioso, esse assunto é curioso também por isso, porque foi uma guerra muito, além de voluntários, né, foi muito improvisada. São Paulo esperava começar a guerra no dia 14 de julho, data da queda da Bastilha, enfim, Revolução Francesa. Nós temos na Polícia de São Paulo essa tradição do exército francês, que treinou a Polícia de São Paulo lá no início. Mas, enfim, os caras não conseguiram, começou em 9 de julho, e daí para frente foi um improviso. Claro que muita coragem, muita determinação, mas muito sofrimento também. Porque as munições, né? Você vê relatos de combatentes dizendo que eles foram sabotados. São Paulo foi sabotado, porque não funcionava a munição. Sei lá, será que eles foram realmente sabotados? Ou será que por toda essa logística maluca de guerra, foi uma guerra que durou 3 meses. Esse material que era produzido lá, não tinha nem tempo de você testar essas munições. Fazia lá e mandava para frente de batalha. Né? E aí, de todas essas grandes criações do Exército Paulista, em 32, nós temos o capacete de aço, que foi uma criação aqui no Brasil, feita em 32. O Exército Federal usava um capacete de cortiça, que era mais uma cobertura, né? E aí os paulistas vêm com um capacete de aço, feito em fábricas de panela na capital paulista, produzido pelas mulheres que se empenharam na retaguarda. E o capacete de aço... né, Eric, esse capacete? Sim, eu já vi sem dúvidas. Eu já vi em mais de um museu esse capacete. A grande maioria dos museus, inclusive o Museu de Itapira, também tem uma dezena de capacetes de aço, mas que também funcionou na propaganda, né? E aí a gente vê, por exemplo, fotografias. Eu tenho como a capa do livro. A capa do livro não. Eu tenho uma fotografia que eu vou te mandar, aí você bota na tela, de soldados do Rio Grande do Norte posando para uma foto numa Itapira já tomada por eles, já saqueada. E aí alguns desses caras estão usando os capacetes de aço paulista. Ou seja, espólio de guerra. Né? E aí a gente encontra em Sergipe, por exemplo, lá no Instituto Histórico Geográfico, no museu, capacete de aço paulista, né? Que acabou virando um souvenir curioso de guerra também. E o Exército Brasileiro vai adotar esse capacete posteriormente, nos anos seguintes. Aliás, a maior parte dos historiadores, quando a gente pesquisa sobre 32, a maior parte dos historiadores dizem que, embora São Paulo tenha perdido do ponto de vista militar, o São Paulo teve um ganho político. E eu queria saber o que você pensa. Você acha que realmente foi uma derrota de um ponto de vista e uma vitória do outro? Você acha que dá para a gente ver alguma vantagem? São Paulo se ganhou alguma coisa com a guerra, com essa guerra civil desencadeada aí em 32?
Veja bem, esse discurso foi bem falado, né, durante todos esses anos, essas décadas. Ele é muito repetido. Sim, perdeu nas armas, mas venceu na moral, na política. Isso. São Paulo consegue pressionar, sim, Getúlio Vargas a promulgar essa Constituição. Em 33 para 34, nós temos as eleições, o voto feminino, algumas conquistas interessantes e importantes, e alguns ex-combatentes acabam se elegendo para a Câmara de Deputados, por exemplo. Né? Aqui em Itapira nós temos o Coronel Francisco Vieira, Chico Vieira, que foi uma das figuras mais importantes em 32 na Frente Leste, prefeito de Itapira por 16, 17 anos, assim, e outro, como o padre Luiz de Abreu, lá de Campinas, que foi comandante aí do Batalhão 23 de Maio, um baixinho cerrado que morreu com quase 100 anos, e eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas que era um baixinho sangue nos olhos, um padre que foi para a frente de batalha e lutou, e depois também foi eleito, né? E aí você tem toda essa participação paulista na Constituinte, mas que essa Constituinte acaba funcionando por pouco tempo. 37 o Vargas dá aí o golpe mesmo, tá? Enfim, aí não tem como. É claro, né, são visões diferentes. Eu acredito que São Paulo ganhou pelo exemplo de mobilização popular manipulada, talvez, pelo movimento das elites. Os gaúchos, sobretudo, que tem uma certa birra com 32, eu morro de rir, eles dizem, não, mas 32, na verdade, foi uma briga de oligarquias e essa guerra foi coisa, digamos assim, de inocentes úteis, né, digamos assim. Só que eu queria dizer o seguinte, Eric, a gente percebe nos relatos, e o seu livro, para mim, é muito interessante por isso, porque traz esse fator humano, você traz relatos de pessoas que viveram o conflito, eles iam ao conflito por senso de dever. Isso é algo que a gente observa até nos pôsteres de propaganda do voluntariado, né? Sim. E assim, as pessoas que participaram estavam se lixando, digamos, para a manipulação política que estava por trás. Elas tinham uma razão para ir. E aí você como historiador, com certeza essa não é a única guerra que você estudou na sua vida. Você percebe que 32 é um exemplo de que, ainda que houvesse um interesse político por trás, motivando, perde-se o controle, quer dizer, a participação popular ela tem um elemento de autonomia? Sem dúvidas. Um exemplo interessante disso é um voluntário paulista chamado Clineu Braga Magalhães, Clineu Braga. Esse cara era filho de fazendeiros e tal, né? E escreveu um diário. E aí ele foi para a frente de batalha, não lutou na frente leste, mas é um exemplo interessante sobre isso que você está falando. E ele começou a participar ativamente dos combates, tendo que dormir em casas abandonadas, em igrejas, enfim, passando frio, vendo seu colega sendo morto com um tiro de fuzil e tal. E o Clineu acaba se perguntando, o diário dele é incrível, e ele acaba se questionando, o que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou lutando? Para que eu estou lutando? Chega um momento na guerra que, cara, não faz sentido mais você... por mais que a ideologia esteja presente em você, não, é uma loucura, cara. E o Clineu acaba morrendo em combate, o diário dele não tem um final, né? Mas nos últimos dias ele já se perguntava, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou lutando? Eu acredito que sim, é claro que houve essa guerra, esse movimento da oligarquia paulista, enfim, né? Dos caras com grana, das famílias tradicionais, que, aliás, sempre fizeram questão de usar 32 também para carimbar ali a questão da tradição, 400 e tal. Mas eu acho que a mobilização popular fala mais alto em 32. Por mais que as pessoas queiram dizer que sim, que foi manipulado e tal, é claro que foi, gente, olha os jornais, escuta as propagandas de rádio. Mas, os caras que estavam em Eleutério, os caras que estavam na frente sul, na frente norte,
não estavam muito nem aí para isso, entendeu? As mulheres que foram lá costurar a farda, entendeu? O povo da cidade que tentava ir lá na retaguarda para servir comida para esses soldados. Não tinha. A guerra é guerra, literalmente, não tem. Do ponto de vista prático, Eric, você diria que foi uma guerra, no final das contas, feita pelo povo e vivida pelo povo? Dá para pensar assim? Independente de todos os interesses que tiveram ao redor, mas na prática, assim mesmo, na rotina da trincheira, na formação do exército, nos desastres que ocorreram, na experiência, e assim, do fundo do seu coração, você com a sua experiência, com tudo que você leu, com toda a sua curiosidade de infância, a que você atribui o advento dessa guerra também? Primeira coisa, tá, que eu sempre faço questão de falar em todos os lugares. 32 foi um acontecimento que aconteceu lá em 32. Lá, tá? Muita gente quer fazer comparações e... Gente, não. 32 é o resultado do seu contexto, de tudo que estava acontecendo, da quebra da Bolsa, da situação dos imigrantes, sabe, o país tinha acabado de abolir a escravidão, tudo aquilo estava acontecendo, a República estava engatinhando ainda, entendeu? A gente tem que pensar em tudo isso, no todo. Essa população, que tinha uma noção política importante, até mesmo no interior, claro, mas na capital muito mais, sabia das coisas que estavam acontecendo, entendeu? E é claro que a gente também tinha essas pessoas que foram levadas, convidadas. Nós temos também 32 funcionários que foram enviados para a guerra, assim como aconteceu na Guerra do Paraguai. Os caras mandavam, sei lá, 400 escravos para o filho dele não ir, entendeu? O filho do fazendeiro não ir. Isso aconteceu em 32? Aconteceu. Tivemos pessoas que queriam a separação de São Paulo? Tivemos. Tivemos estupro? Tivemos. Tivemos roubo de paulistas roubando casas de paulistas? Tivemos. Eu falo sobre tudo isso no meu livro. Uhum. Nós não devemos ignorar esses fatos. Mas eu acredito, do fundo do coração, que a participação popular foi incrível. E que é um exemplo, sim, para nós hoje, tá? Dessa população que se mobilizou em todas as cidades do estado. De pessoas que se voluntariaram para lutar por esse ideal, por São Paulo, pela democracia, contra um ditador, não sei. Várias pessoas tinham seus interesses. Tinha lá o João Sapateiro, que morreu e ninguém sabia o nome dele, mas que foi para lá e lutou também, por algum motivo. E aí eu sempre digo, esses caras lutaram pela causa paulista, ou também lutaram por uma causa que nem era sua, mas participaram. E essa população paulista nos anos seguintes acabam valorizando isso, certo? Então, para resumir, sim, eu acho que a mobilização popular foi muito participativa e foi uma guerra do povo, infelizmente, né? Uma guerra de brasileiros contra brasileiros. Triste como toda guerra civil, né? Embora não faça parte da obra Inverno Escarlate, você também já investigou a participação dos maçons na Revolução de 32, né? Como e quando você decidiu empreender essa pesquisa e como é que você conseguiu ter acesso a material que às vezes nem o pessoal da maçonaria tem? Como é que foi? Já que a maçonaria é uma sociedade secreta, né? Então a gente sempre se surpreende com todo tipo de pesquisa histórica que consegue trazer à tona essas participações. Pois é, as lojas maçônicas, assim como outras instituições, aderiram à causa e participaram, né? E se você começar a pesquisar o envolvimento das pessoas, enfim, até mesmo dos cabeças lá que criaram o MMDC, né? Também como uma sociedade secreta. O MMDC é criado depois do dia 23 de maio, depois daquela manifestação, como uma sociedade secreta, mas que a cada dia tinha mais membros, enfim, né? E acabou se tornando a grande máquina de guerra paulista. Mas esses maçons estiveram presentes, né? Na questão logística da coisa e também combatendo. Assim como a loja aqui de Itapira. Comecei, inclusive, refletindo sobre isso, né? Como é que foi a participação dessa loja? Que é a loja Deus, Justiça e Caridade, uma loja que foi criada em 1895, é uma das mais antigas do estado,
E, pô, esses caras participaram? Participaram, né? É claro que a gente acaba tendo acesso a pouca coisa, né? Mas, meu, você junta aí uma entrevista, um depoimento, e aí eu acabei descobrindo, por exemplo, né, que a maçonaria, quando Getúlio Vargas toma o poder, é banida. Então, assim, os caras se reuniam em casa, escondido. Ah, o Getúlio bane a maçonaria. Pois é, aliás, foi uma informação que eu tive aqui em Itapira. Durante os anos 30, os caras tinham que se reunir escondidos, porque era coisa, sei lá, do demônio, né? Era coisa escondida, ninguém gostava. Era isso que eles diziam, tá, gente? E aí eles tinham que se reunir escondidos e tal. Mas grandes figuras participaram ativamente da Guerra Civil de 32, da Revolução Constitucionalista. Tanto os cabeças do movimento, que criaram o MMDC, quanto soldados combatendo, e aí talvez a gente nem saiba o número, né, desses participantes, mas sem dúvida, a Revolução de 32 está ligada à maçonaria e aos membros dessa organização, né, que colaboraram intensamente com doações e com mão de obra mesmo para essa causa. E você pretende converter em publicação essa pesquisa adicional que você fez? Quem sabe? Eu acho muito interessante. Não sou maçom, nunca fui convidado, né? Mas eu acho super interessante, sim, com certeza. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar em uma loja em São Paulo sobre isso. E, cara, eu acho que nós temos que falar não apenas sobre a maçonaria, falar sobre os médicos, sobre os enfermeiros, sobre todo mundo que participou. E aí a gente volta no que a gente estava falando, essa mobilização popular em todas as instâncias, né? Desde um membro de uma loja maçônica importante na capital, ou em Amparo ou Itapira, ou a um sapateiro que, sabe, sem desmerecer os sapateiros, que é uma arte incrível, mas, sabe, de uma pessoa simples da população, que talvez não tivesse nem família, mas que foi lá e participou. E o que fica uma dúvida, para a gente que leu o seu livro, a gente não consegue ter certeza se os paulistas foram traídos, né? Fica aquela dúvida no ar. Mas, assim, você acha que os documentos permitem que a gente deduza que os paulistas foram traídos, ou seja, que havia infiltrados ali nas trincheiras, que o coronel Higino, se eu não me engano, fazia jogo duplo, enfim, qual que é a sua conclusão? Você que trabalhou tanto com esses documentos. Olha, são suposições, né? Não tem como provar nada, sabe? É claro que você tem muitos veteranos que afirmaram, assim, até a morte, que foram traídos. Mas quando você pensa num contexto geral e vê que a maioria do exército paulista era feita de voluntários, que não tinham preparo, que não tinha munição, que foi feita uma coisa muito improvisada, assim. Eu acho que isso comprova muito mais a derrota de São Paulo militar do que traições e tal. Talvez sim, talvez deva ter acontecido sim, claro, por que não? Mas eu acho que isso fica um pouco mais na seara das suposições. Assim, da especulação, né? A gente tem aí o livro do Irani Paraná, que é filho, né, de alguém que teve um protagonismo que foi importante na guerra, no conflito. Você cita o papel do pai dele, né, que é o coronel Herculano Silva, que foi inclusive o coronel das forças públicas que suspendeu o conflito, né? E é engraçado que quando a gente analisa a obra do Irani Paraná, ele nos deixa ao leitor a impressão de que ele dá razão ao Getúlio. Os trechos que você cita da obra dele na sua obra mostram que ele realmente é alguém que diz o seguinte, que o pai dele fez o que era preciso para salvar São Paulo, porque a guerra já estava perdida, né? E ele dá a entender que talvez o Getúlio não tivesse tão errado e os paulistas foram malucos. Não sei, assim, fica isso meio no ar. Eu queria saber o que você acha de ex-combatentes professando, assim, a posteriori, uma visão completamente distinta daquela que os levou a combater.
Você acha que é um revisionismo? Você acha que é um fator psicológico? Ou você acha que realmente ele tem razão nessa sua obra? Eu acho que ah, eles estiveram lá, eles Exato. passaram por tudo isso. Uhum. E se o cara diz que teve um voluntário de Piracicaba que em um documentário, dizendo que a guerra foi inútil. Uhum. Estava lá para matar brasileiro, para matar irmão. Ou seja, a gente tem um grande número de voluntários que saem no final da guerra odiando tudo isso. E que talvez nem tenham contado para a família, tenham levado isso para o túmulo, o fato de ter matado alguém, de ter invadido cidades. Eu tenho certeza que muitos ex-combatentes, sim, tiveram essa coisa negativa da guerra, da experiência de guerra. Claro. Né? Por mais, voltamos no assunto, por mais que a gente tenha todo esse ideal, toda essa mobilização, quando o bicho pega, quando seu amigo está morto do seu lado e apodrecendo e você não pode fazer nada, está tomando chuva num frio de julho e agosto, que nessa região naquela época era muito frio, e tendo que fazer suas necessidades. E é bom lembrar que foi uma guerra como a primeira, uma guerra de trincheira, né? O modelo Exatamente. foi a trincheira, que é uma coisa... Quando a gente lê os relatos da Primeira Guerra, são chocantes, são terríveis. Não deve ter sido muito diferente. Sim. Aliás, uma das coisas que me fizeram me apaixonar por 32 também foi isso, tá? É uma guerra praticamente estática, né? Você pega os relatos e os caras estão falando, acordamos essa manhã e o nosso inimigo lá do outro lado da trincheira gritando, essa bala aqui é para você. Então, assim, trincheira, gente, é um buraco na terra. Você tentar se proteger. E você não pode fazer nada, você tem que ficar 3, 4 dias lá, combatendo. E os caras estão atirando bomba na sua cabeça, tem avião despejando bomba, estão metralhando você, e é isso, e essa é a realidade. Isso é chocante. E até hoje, aqui em Itapira, na região de Eleutério, Gravi, Barão, nós temos muitas trincheiras que ainda podem ser visitadas, e tem o pessoal que encontra muita coisa nesses lugares, balas, anéis, medalhinhas de Nossa Senhora, enfim. E eu acho que é o seguinte, esses caras, eu não os julgo, eles têm os motivos deles para dizer que talvez, não sei se o Getúlio estava certo ou não, tá? Eu acho que a luta paulista foi importante, porque precisavam sim tirar. O cara prometeu eleições e não teve eleição, né? A dúvida que a gente tem é a seguinte, o Getúlio não poderia ter evitado essa guerra? Eu venho dos documentos. Eu acho difícil eximir um cara como Getúlio, que tinha um grande controle, um grande talento político, de uma certa responsabilidade. Assim, Não tem como, né? Eu acho que ele tentou. Quando ele tira munição e diminui o efetivo de exército... Ele tentou reprimir, mas eu estou dizendo, ele não tentou... Fazendo uma Constituição, que era o prometido, né? Ele não tentou, digamos assim, negociar politicamente, ele não tentou entender quais eram as reivindicações dos paulistas ao longo dos 2 anos de manifestações, né? Isso que eu quero dizer. Ele mandou tropas federais para matar os paulistas aqui, né? E chamar todo mundo de comunista maluco e etc e tal. Não sei, talvez... eu não gosto de julgar esses ex-combatentes, tá? Mas tem uma coisa que o Irani fala que me parece muito correta. Ele diz que, me parece, tá? Posso estar errada. Ele diz que a falta, muitos civis que estavam ali como voluntários agiam da própria cabeça. Então, como eles não tinham aquela disciplina militar de esperar o comando, agir de maneira organizada, muito do desastre de Eleutério deveu-se a falta de organização e inexperiência total. Sim, total. E até mesmo de militares, né? E até mesmo de policiais. Então, assim, sei lá, eu acho que 32 já começa... alguns colegas já disseram isso, né, em alguns momentos. Já começa errado, já começa fadado a não dar certo. Porque você vai pegar um monte de voluntário, cara, e vai enfrentar exército totalmente preparado, né? Talvez o Irani tenha suas razões, sim. E o pai dele foi uma figura muito importante, né?
Eu acho o livro do Irani muito curioso para se conhecer essa visão de um soldado paulista na frente leste, ainda mais ele sendo filho de quem é. E, aliás, eu tenho um outro livro para indicar, chamado Jacaré de Colete. Jacaré de Colete é um livro de um cara que lutou em Eleutério, e, ele é um livro cheio de palavrões e tal, é muito louco, assim, ele contando todas as aventuras e todo o combate aqui. E você percebe que também, no final das contas, eu acho que foi difícil para a maioria desses voluntários enfrentar o pós-guerra. Até porque esses caras depois tiveram que voltar à vida normal, né, sem nenhum apoio. Anos depois é que o governo de São Paulo vai pagar aí uma pensão para esses soldados. Essa pensão acho que é paga até hoje para as viúvas, né, e para os caras que estão vivos ainda. E muitos deles voltam sem emprego, ou pior, voltam sem um braço, sem uma perna, volta sem ouvir alguma coisa, surdo, cego. Muitos paulistas tiveram que ser internados em hospitais psiquiátricos, porque terror da guerra, né? Aliás, é um livro que ainda falta ser escrito sobre essas pessoas, né? Que sofreram durante a guerra, mas que sofreram depois. Claro. Você teve soldado paulista que volta para casa e, enfim, a mulher já tinha se enrolado com o outro, enfim. Tem histórias bonitas também de soldados que casaram com mulheres das cidades em que, né, que lutaram, enfim. Essa visão... Falando nisso, Eric, os paulistas, eles amargaram restrições e perda significativa de poder com a derrota, né? Você saberia descrever algumas das que o governo do Getúlio Vargas determinou ao estado de São Paulo, logo que o conflito foi encerrado? Olha, o Vargas, por exemplo, coloca em todas as cidades, e também no estado de São Paulo, bota um governador militar e bota prefeitos militares na cidade, né? E aí, quando a gente vai lá todo ano, 9 de julho, faz as homenagens e tal, mas essas cidades sofreram por meses depois do final da guerra. Então, por exemplo, nós temos em Itapira a instalação de uma prefeitura militar, e aí esses soldados que tomam a cidade ficam aqui por meses, e a gente tem um prefeito militar na cidade. Isso ocorreu em todas as cidades que foram frente de batalha, e no próprio governo do estado. Eu acho que essa, entre outras coisas, que Getúlio Vargas faz justamente para, sei lá, São Paulo deu muito trabalho para ele, né? deu muito trabalho. Mas no final ele já esperava esse trabalho, mas eu acho que ele não esperava tanto assim. Mas é engraçado que depois ele acaba comprando as vendas paulistas, né? Que é a industrialização. Eu acho que não tinha muito o que fazer, né? São Paulo, em 32, já era o estado mais rico da nação, então todas as empresas estavam aí, enfim, né? A capital das chaminés e da fuligem e tal. Não tinha muito o que fazer, né? Falando nisso, que é muito interessante, que também aparece nas páginas do seu livro, são combatentes se referindo a São Paulo como locomotiva do Brasil, que é engraçado a gente ver como desde 1930 isso já está arraigado. Você já foi investigar em que momento isso começa, essa mentalidade de que São Paulo leva o Brasil nas costas, surge? Porque aqui em 32 a gente vê que ela já existe. Sim, eu acredito que São Paulo era um grande produtor de café, né? Então eu acredito que nessa virada do século XX, quando São Paulo sai de uma... São Paulo era uma cidade pequena, gente. Quase que Campinas foi a capital do estado. Era maior. Sabe? E aí quando você tem a Paulista cheia desses casarões, dos barões de café e tal, dessa riqueza toda que cresceu aí nos anos 10, 20, enfim, toda essa tradição, eu acho que já começa aí, né? E nos anos 30 a gente tem até mesmo a fundação da USP, depois a gente tem todas as pesquisas envolvendo as tradições paulistas e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí que essa ideia da grande máquina, né, da locomotiva do Brasil surge, e é alimentada durante todas as outras décadas, até a grande festa do quarto centenário, né, que aí São Paulo se veste mesmo de vermelho, preto e branco,
E com as construções das grandes avenidas, 9 de Julho, 23 de Maio, Obelisco, Ibirapuera, Catedral, enfim. São Paulo cria isso, né? Eu acho que 32, aliás, é um dos pontos principais para a criação dessa ideia do paulista, né? Que carece de muita pesquisa ainda, de muita crítica, tá, gente? Mas ainda hoje somos o maior estado do país, enfim. Todas as grandes indústrias estão aqui. Falando em pesquisa, como é que você avalia? Você falou de um pouquinho disso no começo, mas eu queria retomar. Como é que você avalia a quantidade de materiais e pesquisas relativos à história da Revolução Constitucionalista de 32? A quantidade? Não dá para ter noção do tanto de coisa que tem. Tem muita coisa, mas e as pesquisas? Elas refletem essa quantidade? Elas já deram conta? Tem muita coisa por analisar? Em que pé que a coisa estão? Tem muita coisa para analisar, muita coisa, muita. Você tem aí, sei lá, de 80 a 100 mil voluntários, tá, que participaram. Aí você tem tanta coisa da guerra para pesquisar, toda a engenharia, o envolvimento da maçonaria, o envolvimento da Igreja Católica, o envolvimento da Liga das Mulheres, a Frente Negra, por exemplo, né, os Pérola Negra, né, essa divisão que infelizmente aconteceu, mas que você tinha um batalhão de negros, e aí que era comandado por um negro também, e que os caras também eram sangue nos olhos, mas que, infelizmente, eram os chamados bucha de canhão, né, que era o batalhão que ia lá na frente dos outros para encarar o combate. E aí a gente tem o envolvimento dos escoteiros, a gente tem a questão das ferrovias, muita coisa, gente. Muita coisa já foi escrita, nós temos um grande número da bibliografia 32 referente à memória de ex-combatentes, referente à questão ideológica da coisa, muitos livros discutindo se São Paulo perdeu ou ganhou, se o Getúlio Vargas era o capeta ou não era, mas, gente, tem tanta coisa mais importante que ainda não foi falada, que eu realmente espero que essa minha luta aí com o Inverno Escarlate ilumine a mente das pessoas. É claro que a gente tem estudos incríveis, tá, nas universidades. A própria pesquisa da Legião Negra, nós temos, por exemplo, uma pesquisa lá do Ceará falando sobre os batalhões de voluntários cearenses que lutaram em 32. E aí, veja, em 32, o Nordeste estava passando por uma seca terrível. E aí muitos voluntários lá, né, se voluntariaram para vir lutar contra São Paulo aqui. Eles sabiam que São Paulo, para que São Paulo estava lutando? Não sabia. Sabia para que eles estavam? Não sabia. Mas eles tinham um soldo, né, tinham um salário para receber e acabam vindo para cá. No meu livro eu falo, inclusive, eu cito lá um telegrama, uma carta de um soldado baiano falando sobre o horror de presenciar um avião bombardeando o batalhão dele. Então, ou seja, no Exército Federal, nós também tínhamos algumas pessoas e batalhões que estavam despreparados. O cara nunca tinha visto um avião na vida dele, né? Essas pessoas que vêm do Norte e do Nordeste para lutar em 32, nunca haviam tido, né, essa experiência de passar frio aqui nas montanhas de Minas Gerais, né, do sul de Minas, leste de São Paulo. Então, assim, você tem muita coisa para pesquisar em São Paulo, tem muito acervo que ainda está com familiares, que ainda está em casa, com colecionadores, mas, eu te garanto, qualquer museu do interior de São Paulo que você for, vai ter um capacete, vai ter uma carta, vai ter uma bala, alguma coisa sobre 32. Quantos museus, assim, contendo um acervo legal, né, contendo objetos e dados desse período da história brasileira, você conhece e você indica para as pessoas que querem entender melhor o significado de 32? Tem o Museu da PM, que tem um acervo incrível, o próprio Museu Paulista, que está fechado, mas enfim, logo estará aberto, também um acervo incrível. A gente tem o Colégio Santo Ivo, que tem um acervo que era da Sociedade 32, eu não sei como é que está isso, mas eu já tive a oportunidade de visitar lá, maravilhoso. Os caras têm inclusive lá o livro da campanha do ouro, com todos os nomes e todas as moedinhas que eles deram para a campanha do ouro, que também foi um movimento incrível, que a gente pode passar horas falando sobre isso.
né? O cara trocava sua aliança de ouro de casamento por um anelzinho de latão, mas enfim. Esse ouro ajudou a financiar a guerra. E depois, com o que sobrou, eles construíram um prédio lá da Santa Casa, que fica na capital paulista, com 13 andares, no formato da bandeira de São Paulo. Tá? E aí a gente tem o Museu de Itapira, que tem um acervo muito legal, Amparo tem um acervo legal, Socorro, lá na frente norte, na região de Cruzeiro, o Museu de Cruzeiro tem um acervo legal sobre 32, na frente sul, Itapetininga, Itapeva, muitos museus legais. Aí você tem batalhões, por exemplo, em Campinas, tem um batalhão da polícia lá que tem um acervo também com armas, com capacetes, jornais, fotografias. Só você pesquisar um pouquinho que você vai achar coisa muito legal. Aliás, fazer até uma propaganda aqui. Aqui em Itapira nós temos a Rota 32, que nestes anos aí, divulgando esse tema, trabalhando esse tema, a gente chegou numa rota turística que você pode pegar seu carro, sua moto, pode ir a pé, né, se for um esportista, no meu caso. São 70 quilômetros de estradas de terra e de asfalto. Você passa por fazendas históricas e onde aconteceram os combates, né? Tanto do lado de São Paulo quanto do lado de Minas. Você passa pela ponte que foi dinamitada, você passa pela linha do trem e tal. Então, e uma coisa interessante que eu digo, tá? Já vou parar de falar, é que nos últimos anos, nós temos um grande interesse das pessoas por 32. A formação de núcleos de pesquisa no interior do estado, e esse assunto volta à tona, né? É muito curioso isso. Eu começo a participar mais desses assuntos envolvendo 32 lá em 2011, 12. De lá para cá, se fala muito mais sobre 32. E as cidades também se preparam e pesquisam e apresentam material sobre isso. Então, se você for em qualquer cidade do interior de São Paulo, aí, você vai ter uma referência legal sobre 32 e vai ter um objeto de pesquisa sobre 32. Certo. E assim, como você disse, então, a gente já tem a transformação do que aconteceu em proposta turística, né? Só essa rota que você indicou já é uma rota turística para as pessoas tentarem reconstituir o que foi um pouco de 32, né? Você conhece alguma outra, além dessa rota de Itapira? Nós temos o pessoal de Itapeva, inclusive fui fazer uma palestra lá no passado, também se movimenta, assim, você tem um pessoal que tem detectores de metal e que vão para as trincheiras, encontram essas peças, né? E essa galera faz um mapeamento dessas trincheiras, né? Em Mojimirim, uma cidade vizinha aqui, nós temos a visita, os caras têm um trenzinho lá que você anda pela cidade, conhece os prédios históricos que participaram da guerra, você entra num bunker que, né, segundo a cidade, foi utilizado em 32 e tal. Então, veja, 32 também pode ser usado pelas cidades como uma forma turística, uma maneira da cidade ganhar dinheiro, os pequenos produtores, né? E aí, quem sabe, até fazer com que a população e o poder público reflita sobre o patrimônio histórico, né? Você tem um grupo escolar, um colégio, um casarão antigo, vamos preservar, né? Aqui em Itapira, infelizmente, a gente passa por um processo triste de demolição de prédios importantes para a cidade, tá? E aí a população tem que se unir e pressionar o poder público para preservar esses locais. Não apenas as trincheiras, mas edificações também, monumentos. Todas as cidades do interior têm a Rua 9 de Julho, Soldado Constitucionalista, tem lá o seu monumento. Então eu acho que 32 está sendo bem pesquisada e bem aproveitada em vários sentidos agora em 2020. Certo, e para a gente terminar, Érica, eu queria te agradecer muito por todas as informações, mas para a gente terminar, eu queria que você desse algumas palavras finais sobre qual você acha que foi o legado de 32 e se você acha que a gente teria um Brasil melhor, digamos assim, do ponto de vista político, se os constitucionalistas tivessem vencido a guerra. É uma pergunta difícil, mas assim, no campo da hipótese, queria que você falasse do legado de 32 e se você acha que realmente a gente estaria em melhores lençóis se os constitucionalistas tivessem vencido a guerra. Olha, você me botou em maus lençóis agora, né?
Eu acho que o grande legado de 32, na minha opinião, tá, do Eric, sim essa mobilização popular, foi interessantíssima. São todos esses acontecimentos que acabaram afetando a vida de várias pessoas. 32 fica para a história nacional como uma revolta de São Paulo, mas que tem muitos acontecimentos importantes e bem maiores do que só isso, só uma revolta, que nem foi, sabe? 32 ainda possui muitas histórias e muitas biografias a serem pesquisadas e contadas, acontecimentos lindos, marcantes, tá? Olha, na história a gente não trabalha com si, Né? tá? Não dá para falar o que aconteceria, mas analisando os fatos, né? Não sei se estaria muito diferente, não, tá? Eu acho que foi do jeito que foi, e infelizmente o Brasil é um país uma democracia que não sabe lidar com a democracia desde 1889. Nós temos muito que aprender ainda, e a gente tem que se voltar para o passado, conhecer os acontecimentos. O que aconteceu passou, não volta, mas são exemplos para que a gente compreenda, né, para que a gente entenda o que a gente está vivendo hoje, para que a gente possa pensar num futuro diferente para a nossa comunidade, né? Eu acho que basicamente é isso. Vamos pesquisar o passado, vamos falar sobre isso de maneira clara, para que a gente possa construir um futuro melhor, né, gente? No mínimo, parar com essas ideias de utopia e fazer a coisa acontecer. No mínimo, quando a gente se volta para o passado, a gente descobre quem a gente é, né? E temos que falar sobre os erros, viu? Temos que falar sobre nossos erros, sim. A gente descobre o que a gente fez de pior e no mínimo, a gente aprende com nossos erros, né? Exatamente. Muito obrigada, Eric. Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Então, vou recomendar muito seu livro aqui, deixar aqui o link para as pessoas procurarem essa obra. E muito sucesso nas suas obras futuras, que historiadores como você, né, interessados em reconstituir de maneira objetiva a história do Brasil, é algo que toda nação sempre vai precisar, né? É graças a pessoas que fazem o trabalho como os seus que a gente pode voltar ao passado, nos conhecer melhor e aprender com nossos erros. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Boa noite.